Olá, meu nome é Kazaia, e este ano, meus pais me agrediram com uma garrafa de champanhe no aniversário do meu irmão porque eu me recusei a entregar a escritura do meu apartamento de $450 mil. Mas essa nem foi a pior parte. Eles já tinham me apagado das fotos da nossa família, tentaram vender minha casa sem me avisar e, quando reagi, fizeram um vídeo me chamando de traidora. Nunca imaginei que justiça pudesse parecer uma casa vazia ou um guardanapo dobrado deixado para trás. Mas talvez seja exatamente isso que acontece quando o silêncio fala mais alto do que a lealdade. Antes de começar, que horas são aí onde você está? E você já teve que escolher a paz em vez de pessoas que compartilham o mesmo sangue? Me conta aqui embaixo, porque essa história não termina do jeito que você pensa. Era uma noite quente de domingo em San Antônio, daquelas em que o crepúsculo se espalha longo e dourado sobre as calçadas e os loendros em flor. Cheguei à casa dos meus pais no exato momento em que o manobrista abriu a porta do motorista. Meu sedã Toyota, limpo por dentro e por fora, parecia completamente fora de lugar ao lado dos BMWs e Teslas alinhados no beco sem saída. Desci do carro, tirando a poeira invisível do meu vestido azul marinho simples, sem marcas de grife, sem joias chamativas, apenas linhas retas e um pequeno brinco de pérola que tenho desde a faculdade. Peguei uma caixa cuidadosamente embrulhada, um conjunto de canetas com monograma para o lazer e caminhei até a varanda da frente, de onde as risadas se espalhavam como champanhe. A casa havia sido transformada, luzes em cordão zigue-zagueavam pelo quintal, jazz ao vivo tocava ao fundo, e o aroma de salmão sobre tábuas de cedro flutuava no ar. Meu irmão Lazero, a estrela mais velha e brilhante da galáxia Reynolds, estava fazendo 40 anos. A comemoração era maior do que a maioria dos casamentos em que já estive. Lá dentro, um rapaz de colete justo e calça colada estava no pódio com uma lista de convidados. Ele sorriu educadamente. Nome? Cazias, Kazia Reynolds, respondi, ajustando a sacola de presente na mão. Ele examinou a lista e então fez uma pausa. Seus dedos percorreram uma coluna. Você está listada como acompanhante extra no bloco da família Reynolds. Pisquei, confusa. Desculpa, o quê? Ele virou o papel, me mostrando, e lá estava um gráfico cuidadosamente impresso. Família Reynolds, seguido dos nomes individuais, Lazero, Delora, Orville, Tezile, até a prima Maxine e seus 3 filhos. No final, em fonte menor, mais um convidado da família. Forcei um sorriso. Acho que sou o acompanhante sortudo. Ele pareceu inseguro. Você gostaria de uma tag diferente? Eu posso escrever à mão. Está tudo bem, respondi rapidamente. Sério? Prendi o crachá genérico de convidada no meu vestido, bem sobre o coração. O tecido repuxou um pouco. Caminhei pela casa balançando a cabeça discretamente, ignorada apenas o suficiente para lembrar que eu estava fora de órbita ali. As portas do salão de festas estavam escancaradas. Lustres de cristal balançavam lá no alto como planetas flutuantes, lançando reflexos de diamante sobre mesas cobertas de seda. Examinei os cartões de lugar. Meu assento era lá no fundo, mesa 18. Caminhei até lá devagar, os saltos batendo suavemente no mármore. A mesa 18 ficava escondida atrás de uma coluna grossa, bem ao lado da porta da cozinha, por onde garçons entravam e saíam com bandejas tilintando e gritos ocasionais de prato quente. Meu lugar estava um pouco errado, os talheres tortos, o guardanapo dobrado em forma de cisne meio murcho, caído para frente como se tivesse desistido no meio da noite. Estendi a mão para ajeitá-lo, parando quando uma asa fina como papel flutuou no ar, vinda da porta de vai-vem da cozinha. Sentei-me e soltei o ar. Daquele ponto, mal conseguia ver a mesa principal, mas ouvia tudo: risadas, brindes, o estouro de mais uma garrafa de champanhe. Lazero era saudado de todos os lados. Nosso menino de ouro, alguém gritou. Uma mulher de salto alto se inclinou para beijar sua bochecha. Delora estava ao lado dele, sorrindo com a graça calculada de uma anfitriã política. Este é o nosso filho, ela repetia várias vezes a diferentes grupos de convidados. Ele se tornou vice-presidente regional em apenas 4 anos. Não é incrível? Ninguém notou minha presença. Orville, meu pai, olhou uma única vez. Nossos olhares se cruzaram brevemente no meio da multidão. Ele assentiu devagar, não como quem cumprimenta, mas como quem apenas reconhece que você existe, e voltou a conversar com seu sócio. Peguei o copo d'água e tomei um gole devagar, deixando o frio me ancorar.
Minha mão roçou novamente o guardanapo. Aquele pequeno cisne triste e solitário sobre a porcelana fina. Talvez tenham esquecido de me listar corretamente. Talvez alguém tenha confundido o gráfico. Ou talvez, só talvez, eu nunca devesse ter vindo. Um garçom se aproximou para limpar o assento ao meu lado, que ficou vazio a noite inteira. Essa cadeira está ocupada? Ela perguntou. Não, é toda sua, respondi, com um sorriso. O tilintar de garfos nos copos começou, e as luzes diminuíram suavemente. Um holofote iluminou o palco. O microfone chiou baixinho antes de se ajustar. Uma voz extremamente familiar ecoou pelo sistema de som. E agora? Algumas palavras de alguém muito especial para todos nós. Recebam Casia Reynolds. Congelei. Meu nome ecoou pelos alto-falantes, mas não da forma que eu esperava. Os aplausos ainda morriam quando me levantei, hesitante, confusa. Eu não tinha preparado nada, não fazia ideia de por que estavam me chamando. Enquanto caminhava até o pequeno palco, meus saltos ecoavam no ritmo do meu coração acelerado. Delora me lançou um sorriso que não consegui decifrar, polido demais para ser caloroso. No centro, havia um suporte de microfone. O holofote era forte demais. Protegi os olhos com a mão, tentando entender o que estava acontecendo. Lazzero me fez um gesto da mesa principal. A mão de Tesalí repousava perfeitamente sobre a dele. Orville estava com um braço ao redor de Delora, sorrindo como quem assiste a um episódio de série cujo final já conhece. Cheguei ao microfone, esperando que alguém me entregasse um cartão, um roteiro, qualquer coisa. Nada. Então, a tela atrás de mim se acendeu. Um vídeo começou a rodar. Primeiro, uma foto de Lazzero com o uniforme da Liga Infantil, segurando um taco maior do que os braços dele. Depois, uma feira de ciências na escola, ele apontando para um vulcão de papelão. Formatura do ensino médio, estágio na faculdade, uma foto dele apertando a mão do prefeito. Em seguida, projetos, seu primeiro trabalho como arquiteto. E então, começou a narração. A voz da minha mãe, desde o começo. Lazzero sempre foi destinado à grandeza. Ele era a luz em cada cômodo, nossa base, nosso orgulho. Então Orville entrou na gravação. Sempre soubemos que ele tinha essa centelha, aquele tipo de brilhantismo que não se aprende. Ele já nasceu com isso. Minha mandíbula se contraiu. Assisti ao vídeo em silêncio, as mãos entrelaçadas à minha frente, sorrindo porque a alternativa seria dar a eles o motivo para dizerem que eu era sensível demais. Em nenhum momento mencionaram os $75 mil que transferi para o Lazzero durante os anos da startup dele, nem os finais de semana em que o ajudei a reconstruir os decks dos clientes quando o software dava pau, nem a noite em que dormi no chão do showroom inacabado para garantir que o instalador de carpete não desistisse do serviço. Não havia um único traço meu naquela narrativa cuidadosamente editada para o público. O vídeo terminou com uma frase em letra cursiva dourada, um legado em construção. Aplausos, algumas palmas educadas, outras até entusiasmadas. Assenti levemente e me virei para o microfone. Delora se levantou da cadeira, aplaudindo enquanto se aproximava. E agora, disse ela com entusiasmo forçado, algumas palavras da irmãzinha sempre atenciosa. Pisquei. Ah, então era isso. Um discurso ensaiado, uma performance. Só esqueceram de me incluir no ensaio. Olhei para o meu vestido, de repente consciente demais de tudo. Minhas mãos estavam suando. Inclinei-me em direção ao microfone. É uma noite linda, comecei. E Lazzero, você sempre teve esse dom de iluminar tudo ao seu redor. Foi então que ela fez aquilo. Delora me interrompeu com uma risada fingida, como se todos estivéssemos cúmplices de uma brincadeira. Ah, querida, conte a eles. Não seria o presente perfeito se você entregasse a chave do apartamento hoje à noite? A sala ficou em silêncio, não aquele silêncio natural, mas um vácuo, o ar sendo sugado de todos ao mesmo tempo. Alguém tossiu ao fundo, um clique de celular, minha garganta secou. Olhei para ela, tentando entender se ela tinha enlouquecido ou se aquilo era algum tipo de teste. O quê? Sussurrei, sem usar o microfone, só para ela. Mas ela continuava sorrindo. Sabe, aquele seu apartamento lindo em Austin, 2 quartos, mobiliado, você está sempre viajando a trabalho, e Tesalí e Lazzero estão recém-casados, faz todo sentido. Orville completou do lugar onde estava, a voz forte ressoando. Vamos, Cass, é só uma formalidade, você não precisa de todo aquele espaço, nem está usando o quarto de hóspedes. Aquilo não era uma sugestão, era uma armadilha,
Uma manobra ensaiada para que eu não tivesse como dizer não sem parecer ingrata. A plateia ficou desconcertada, olhares desviados, cabeças se virando. Lazzero encarava o próprio prato. Os lábios de Tesalha estavam cerrados. Ela não parecia surpresa. Isso não foi combinado, falei ao microfone, com uma firmeza que me pegou desprevenida. A sala reagiu, alguns suspiros de empatia, de desconforto, outros, de julgamento. Delora abanou a mão, ainda sorrindo, como se tudo não passasse de uma cena improvisada. Não seja dramática, querida, é apenas um gesto, um símbolo de amor. Senti o peito apertar, cada célula do meu corpo gritava para eu me defender, para listar cada sacrifício, cada empréstimo, cada conta paga quando a empresa do Lazzero quase afundou. Mas eu não disse nada disso. Em vez disso, encarei minha mãe, observei o rosto dela esticado por uma máscara de charme, os olhos frios, calculistas. Não havia amor ali, aquilo era premeditado, cada segundo. A plateia ficou inquieta, alguém cochichou, isso foi corajoso. Uma mulher ao lado sussurrou para a amiga, ela não vai dizer não na frente de todo mundo, vai? Coloquei o microfone no chão com cuidado, o som que fez foi suave, mas definitivo. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu alisava a saia. E então eu sorri. Um sorriso contido, silencioso, o tipo de sorriso que diz, eu vi o que você fez, e vou me lembrar. Desci do palco, sem saber que o pior ainda estava me esperando. Bem ali, atrás da mesa de sobremesas. Eu não tinha dado nem 3 passos para fora do palco quando vi Orville parado perto da mesa de sobremesas, com os braços rígidos ao lado do corpo e o maxilar travado. Ele não estava olhando para o bolo, nem para os convidados. Ele estava me encarando e isso nunca era um bom sinal. Delora estava logo atrás dele, com uma taça de champanhe na mão, sussurrando algo em voz baixa. Pela expressão no rosto dela, não havia preocupação, era nojo, desprezo. Ela nos envergonhou, murmurou, talvez achando que eu não ouviria, ou quem sabe querendo que eu ouvisse. Diminuí o passo, não por medo, mas porque algo no ar me dizia que eu estava prestes a ser encurralada. Procurei um rosto seguro. Tesalha, ela desviou o olhar. Lazzero, ele bebia algo escuro e fingia que eu não existia. O chão de mármore branco sob meus pés era impecável, do tipo tão polido que o reflexo parece o de um estranho. Orville deu um passo à frente e pegou o gargalo da garrafa de champanhe sobre a mesa. Achei que fosse servir mais um pouco, mas então ele se virou de uma vez e, sem dizer nada, girou a garrafa de lado. A base me atingiu logo acima da têmpora. Um estalo. Depois, tudo branco. Não foi como desmaiar. Foi como um flash de câmera que não se apagava nunca. Cambaleei. A visão turva. Senti pressão. Depois calor, escorrendo pelo lado do rosto. Então, ofeguei. Ouvi um sussurro. Meu Deus! Outra voz. Ele fez isso mesmo? Celulares se ergueram. Nenhuma mão se estendeu. O sangue atingiu o mármore como tinta vermelha caindo na neve. Sua ingrata, disparou Delora, alto bastante para todos ouvirem. Trouxemos você para nossa casa. Demos tudo para você. Eu mal consegui processar. Meu corpo já estava se movendo antes da minha mente alcançar. Me inclinei um pouco, pressionando a palma da mão contra a lateral da cabeça. A dor era aguda, sim, mas a humilhação era como fogo. Alguns convidados recuaram. Ninguém veio até mim. Jonah, meu primo por parte de pai, aquele que vivia cheirando a óleo de motor, gritou. Alguém chama a polícia. A voz dele falhou, mas nem ele se mexeu. Endireitei-me devagar, tentando esconder que meus joelhos estavam tremendo. Meu vestido azul claro já estava manchado de vermelho. O mármore brilhava aos meus pés, instável. Ela tá bem? Murmurou uma mulher perto da mesa de frutas. Ela tá sendo dramática, né? Não respondeu outra. Firme, aquele homem bateu nela. Eu gravei. Eu não gritei, não chorei, nem levantei a voz. Caminhei pela multidão atônita. Passei por Lazzero, que continuava olhando para o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Tesalha tocou o braço dele, mas não se levantou. Lá fora, a noite estava silenciosa. Ninguém veio atrás de mim. Chamei um Uber com os dedos trêmulos. O sangue já tinha formado uma crosta no meu queixo quando o carro parou. O motorista parecia nervoso. A senhora tá bem? Pronto-socorro, respondi, simplesmente. No hospital, as luzes fluorescentes deixavam tudo mais frio. Preenchi meu próprio formulário.
borrando tinta com a ponta do curativo. A enfermeira foi gentil. Fazia perguntas com uma voz que deixava claro, ela estava acostumada a mulheres aparecendo sozinhas. Alguém vem te acompanhar? Balancei a cabeça. Só eu. Ela sentiu, como quem entende mais do que deixa transparecer. Você não é a primeira. Me recostei na cama dura enquanto ela pressionava gaze contra a minha cabeça. As placas do teto eram da cor de pasta de dente, esfregadas, esterilizadas, sem alma. Foi aí que me dei conta. Não da dor, nem da vergonha. Da clareza. Aquela tinha sido a última vez que eu apareceria para qualquer um deles. Quando voltei para a casa da Leia naquela noite, tudo doía. Meu couro cabeludo latejava com cada batida do coração. Meu pulso fraco me lembrava de como tudo aconteceu rápido. Ela deixou a luz do quarto de hóspedes acesa, uma toalha limpa ao lado da cama e uma caneca de chá de camomila na comoda. Eu não toquei em nada. Só me deixei cair nos lençóis, ainda de sapatos, e fechei os olhos. Não para dormir, mas para afastar a lembrança do estalo do vidro, e dos olhares. A manhã chegou cedo demais, filtrada pelas cortinas de linho e pelo chiado do sistema de irrigação de algum vizinho ganhando vida. Pisquei, confusa, encarando um teto desconhecido por um segundo. Esqueci onde estava. Então a dor latejante na minha cabeça me trouxe tudo de volta de uma vez. Peguei o celular. Dezenas de notificações iluminavam a tela. Nenhuma era da família, nem mesmo de Lazeiro, nem para fingir preocupação. Havia mensagens de antigos colegas de trabalho que viram o vídeo online. Sim, alguém postou. O momento exato. Imagem tremida. O som da multidão suspirando. Meu corpo cambaleando pro lado. O vermelho brotando na minha têmpora. Apertei o botão de deletar várias vezes, mas minhas mãos continuavam tremendo. Tentei me agarrar à rotina, ao que fosse normal. Tomei banho, escovei os dentes devagar, estremecendo cada vez que inclinava a cabeça. Então, num impulso, enfiei a mão na bolsa procurando a chave do meu apartamento. Só um exercício mental, garantir que ainda estava no controle. Mas algo estava errado. Minha carteira estava lá, o celular, o protetor labial, recibos e até a barra de proteína pela metade que eu tinha esquecido semana passada. Mas não a chave reserva do prédio, aquela que eu sempre guardava no bolsinho lateral da bolsa. Esvaziei tudo sobre a cama, item por item, nada. Foi aí que me dei conta. Uma semana atrás, depois de um jantar de família em Vestlake, Orville pegou minha bolsa por engano, ou foi o que ele disse. Pensou que fosse da sua mãe? Perguntei. Ele deu de ombros, com um sorriso sem graça. Nem pensei muito, só percebi depois. E eu não pensei mais nisso. Até agora. A vibração de uma chamada me tirou do transe. Número desconhecido. Atendi no instinto. Alô? Senhorita Kazaia, aqui é Janete, da HomeQuest Hewitt. Só confirmando o nosso agendamento para a vistoria no seu apartamento. Hoje às 14 horas. Nos encontramos na entrada. A não ser que prefira usar o cofre eletrônico. Meu estômago virou. Eu não agendei nenhuma vistoria, disse, a voz saindo por conta própria. Ah, Janete pareceu confusa, folheando algo do lado dela. Está agendado em seu nome. Um senhor, Orville Sullivan, foi listado como co-signatário, mas o anúncio está vinculado ao seu imóvel. Eu não conseguia respirar. Eu nunca anunciei meu apartamento. Houve uma pausa do outro lado. Gostaria de cancelar a visita, então... Desliguei. Fiquei ali, sentada na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, o celular em uma mão, e a outra agarrada ao lençol como se aquilo pudesse me impedir de despencar. Eles não estavam só tentando me humilhar, eles estavam tentando me apagar, pedaço por pedaço. Abri o laptop, o cursor piscava na tela, como se me desafiasse a fazer algo. Abri um novo e-mail, para Marlo, Semberger@laufirco, com, assunto, urgente. Olá, Marlo. Nos conhecemos brevemente no brunch de networking no outono passado. Espero que você se lembre de mim. Acho que meus pais estão tentando roubar meu apartamento. Ainda não tenho provas sólidas, mas acabei de receber uma ligação de uma corretora sobre uma vistoria que eu não autorizei. Eles têm uma chave que eu nunca forneci. Podemos conversar? Kazaia Sullivan. Cliquei em enviar. Vesti meu casaco. Ao meio-dia, eu estava em frente ao meu apartamento em East Austin com um chaveiro. O sol batia forte na minha nuca.
O homem de macacão apontou para a maçaneta. Alguém entrou e saiu. Esses arranhões são recentes. Parece que estavam tentando encontrar a posição certa da chave. Dá para trocar as fechaduras? Com certeza. Quer colocar uma trava de segurança também? Assenti. Ele começou a trabalhar. Me encostei na parede do corredor, os olhos fixos nos arranhões finos ao redor da fechadura. Não era arrombamento, nenhum sinal de força bruta. Era acesso familiar, casual, do tipo que te dá arrepios. Não dormi muito naquela noite. O chaveiro saiu por volta das 8. Eu fiquei sentada no sofá, em silêncio, o cheiro de metal e lubrificante ainda no ar. Esquentei uma sopa que tinha sobrado, mal toquei nela, depois fiquei virando de um lado pro outro na cama, por horas. Quando a manhã finalmente chegou, o celular vibrou no balcão, ao lado das minhas novas chaves. Um e-mail, de Delora Sullivan. Assunto: vamos conversar, Kazuya. Nós chamamos. Isso já foi longe demais. Por favor, venha em casa hoje à tarde. Sem acusações, só nós dois. Vamos consertar isso. Mamãe. Fiquei olhando para aquela mensagem mais do que devia. Não foi raiva o que senti. Foi algo mais silencioso, mais quente, quase uma pontinha da esperança desesperada que eu ainda não tinha conseguido matar. Talvez, só talvez, eles realmente quisessem conversar como uma família. Às 14h15, eu entrava na garagem deles. O gramado da frente estava como sempre impecável, com luzes solares iluminando os canteiros floridos e um balanço na varanda que não se mexia há anos, mas o ar tinha algo estranho, parecia ensaiado. Delora abriu a porta antes mesmo de eu bater, com os braços já abertos, como se soubesse que eu hesitaria. Kazuya, querida, disse ela, me puxando para um abraço suave demais, frio demais, obrigada por ter vindo. Entrei. A sala de estar parecia um cenário montado, essa é a única palavra que me vem à cabeça. Orquídeas frescas na mesa de centro, um bule de chá de limão com meus biscoitos amanteigados preferidos, fotos emolduradas que eu não via há anos, eu e Lazeiro no lago quando éramos pequenos, aquela foto tremida da final do campeonato de debate no ensino médio. Até a iluminação parecia pensada, suave, acolhedora. Lazeiro estava sentado no braço do sofá, mãos entrelaçadas, os lábios fechados numa linha tensa. Olhou para mim, mas não disse nada. Tessália não estava lá. Só nós dois, repetiu Delora, indicando a poltrona confortável onde eu costumava me sentar nas manhãs de Natal para abrir os presentes. Queremos consertar as coisas. Não me sentei. Foi quando Orville apareceu no corredor, segurando um envelope pardo. Me lançou um olhar que eu não consegui decifrar, algo entre calma forçada e presunção. Estávamos pensando em como manter tudo justo e claro, disse ele. Não queremos mais mal-entendidos. Por isso preparamos uma proposta. Estendeu o envelope como quem oferece um presente de paz. O que é isso? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Só um documento para ajudar a definir os limites familiares, respondeu com voz serena. Assim ninguém mais se machuca. Abri devagar. O papel dentro era espesso, formal, jurídico. As palavras contrato de transferência de escritura brilharam bem no topo. O resto era um disfarce em frases neutras. Esclarecimento de bens, acordo interno, entendimento mútuo. Senti o peito apertar. Pulei direto para a linha de assinatura. Vocês estão me pedindo para assinar a cessão do apartamento, falei. Delora sorriu, cruzando as mãos no colo. É só papelada, querida, uma formalidade. Você nem precisa de tanto espaço sozinha. Você nem tá lendo, acrescentou Orville. Não confia na gente? De repente, a sala pareceu menor, o ar, mais pesado. Fechei a pasta com cuidado e a coloquei de volta na mesa de centro, ao lado esquerdo da bandeja de chá. Vocês montaram isso como se fosse uma reconciliação, falei, a voz baixa, mas firme. As flores, os biscoitos, as fotos antigas, como se estivessem me recebendo de volta para casa. Delora inclinou a cabeça. Mas é isso que estamos fazendo. Não respondi. Vocês estão me pedindo para entregar a última parte de mim que ainda não controlam. A boca de Orville se contraiu. Dei um passo para trás, analisando a sala mais uma vez. Isso não era paz, era teatro. Virei-me em direção à porta. Não vou assinar nada, declarei. Agora não, nunca. Isso é um roubo, com orquídeas ao lado.
Foi aí que Lázaro finalmente falou. É só uma propriedade, Kazuya. Olhei por cima do ombro. Não se trata de propriedade. É sobre o quanto vocês acham que eu valho. Ninguém me seguiu. Fui direto pro carro. Entrei. Fechei a porta e deixei que a primeira lágrima escorresse. Não a limpei. Deixei que caísse enquanto descava o número do Marlo. Ele atendeu no segundo toque. Kazuya, estou pronto para ir com tudo. Arquive tudo, respondi. Na manhã seguinte, não acordei com a luz do sol nem com cheiro de café. Acordei com um silêncio denso, encorpado, daquele tipo que não te envolve e ele te pressiona. Preparei uma xícara de chá preto e me sentei perto da janela da cozinha, deixando o chá em infusão mais tempo do que o normal. A condensação no vidro turvava a vista lá fora, como se tentasse me poupar dos contornos nítidos de um mundo que tinha mudado da noite pro dia. Às 9h32, estacionei em frente ao escritório do Marlo. O centro já estava agitado, mas dentro do prédio, fazia frio, e estava em silêncio. Marlo me recebeu com um aceno de cabeça, já com uma pasta nas mãos. Revisei tudo ontem à noite, disse ele. Eles deixaram uma bagunça, mas aqui está a boa notícia. Você ainda é a dona da casa onde eles moram. Pisquei, surpresa. Tem certeza? Ele virou para a segunda página e apontou com a caneta para uma linha de assinatura. Você comprou em 2010, lembra? Foi um resgate de execução hipotecária. Eles nunca transferiram de volta. Estão vivendo lá por conveniência e por memória. Recostei-me na cadeira, deixando aquela informação assentar como óleo quente na pele. Eu ofereci uma tábua de salvação, murmurei, e eles transformaram isso num laço. Ele assentiu, silenciosamente me oferecendo uma escolha. Peguei a caneta. Em casa, não senti triunfo, apenas direção. Não havia raiva me movendo. Eu já havia dado emoção demais a eles, sentimentos demais. Agora era cirúrgico, silencioso, definitivo. Marlo entrou com o pedido de desocupação em poucas horas. Não notificamos ninguém diretamente. Não houve anúncios dramáticos, nem discussões em estacionamentos, nem encenações com familiares aplaudindo como se fosse uma plateia. Isso não era televisão. Era a vida real, e a vida real responde com envelopes. 3 dias depois, o xerife entregou a ordem de despejo. Não vi pessoalmente, mas Lázaro, sempre o documentarista dos momentos importantes da vida, gravou tudo com uma câmera de segurança granulada e postou no grupo da família como um pedido de socorro. As imagens mostravam Orville abrindo a porta, de roupão amarrotado, segurando uma torrada grande e piscando para o oficial como se tivesse acordado em outra vida. Delora estava logo atrás, com a boca entreaberta, congelada no meio de um gole de café numa caneca de porcelana. O policial entregou um envelope lacrado e falou algo baixo demais para o microfone captar, mas a reação não precisava de som. O corpo de Orville enrijeceu. Ele pegou os papéis, folheou, e então os atirou contra a parede. O vídeo cortou antes que Delora gritasse algo para o policial, algo que eu não teria escutado mesmo se tivesse o som ligado. Assisti uma vez, depois outra, e fechei o aplicativo. Naquela noite, me sentei no escuro do meu apartamento, tomando camomila com mel, meu celular virado para baixo, a tela preta, sem música, sem Netflix, só o silêncio. Lá fora, o mundo continuava. Carros passavam em alta velocidade, um cachorro latia ao longe, alguém tocava jazz numa sacada a um quarteirão de distância. Mas dentro de mim, o tempo tinha parado. Não chorei, não andei de um lado para o outro, não brindei ao vazio. Só fiquei ali, respirando. Às vezes, justiça não é estar acima de alguém. Às vezes é simplesmente escolher não estar mais ao lado deles. Meu celular vibrou uma vez. Quase ignorei. Então virei a tela, uma mensagem de Tezile. Apenas uma linha. Eles fizeram pior do que você imagina. A mensagem me encarava, brilhando na tela escura como uma confissão sob um holofote. Toquei na imagem anexada. Um álbum de fotos da família, empoeirado, a capa de couro gasta nas bordas. Ela havia tirado uma foto dele aberto no colo, página após página, e nenhuma foto minha. Nenhum aniversário de infância, nenhuma formatura, nem mesmo uma daquelas fotos ridículas de Natal com os suéteres feios que a mãe insistia em nos fazer usar. Era como se alguém tivesse me removido cirurgicamente da história. A próxima mensagem veio segundos depois.
Eles vêm apagando você há anos até mesmo da memória. Pisquei, 1, 2 vezes, e então sussurrei em voz baixa, pra ninguém. Então, eu não estava imaginando. De alguma forma, aquela confirmação silenciosa doeu mais do que qualquer golpe anterior. Não respondi imediatamente. Só fiquei ali, olhando para a imagem, deixando aquela verdade fria infiltrar-se no tecido macio da memória. Eu não fui apenas ignorada. Fui deliberadamente apagada, reescrita da narrativa da minha própria família. Finalmente, digitei, obrigada por me mostrar o que eu sempre senti, mas nunca consegui provar. Na manhã seguinte, acordei com uma quietude estranha daquele tipo que a gente sente antes da tempestade, não do lado de fora, mas por dentro. Não sabia por que fui olhar as redes sociais, talvez uma parte de mim já soubesse que o próximo golpe estava vindo. Delora tinha postado um vídeo. No começo, nem reconheci a voz, mas era a minha. Um trecho cortado do meu brinde na festa do Lazeiro. Não o discurso inteiro, só a parte em que minha voz falhou, quando eu disse, isso não foi combinado. Ela intercalou isso com imagens do Lazeiro sorrindo, com balões, e de mim rígida, desconfortável. A legenda dizia, nós a criamos com amor, nunca esperamos traição. Derramado ali embaixo como vinho virado na mesa, problemas de família, corações partidos, filha de um estranho. Não cliquei nos comentários, a prévia já dizia tudo. Ingrata. Queremos ouvir os dois lados. Algumas filhas nunca estão satisfeitas. Eles não estavam apenas reescrevendo o passado. Estavam criando uma nova ficção com eu no papel de vilã. Minhas mãos estavam firmes, isso me surpreendeu. Achei que estariam tremendo, como antes. Mas, ao invés disso, abri minha conta do Dropbox. Carreguei tudo. Transferências bancárias da minha conta para a deles. A escritura original do condomínio. Trocas de e-mail sobre o empréstimo que fiz ao Lazeiro. Até uma mensagem de voz salva da minha mãe, perguntando se eu podia pagar a hipoteca dessa vez. Sem legendas, sem hashtags, sem discursos. Apenas uma pasta chamada Verdade. Caso alguém queira ver. Fechei o laptop. Não precisei assistir virar viral. Esse não era o ponto. O ponto era que eu não devia mais o meu silêncio a ninguém. Fiz chá. Sentei na cozinha com as persianas meio fechadas, deixando o sol aquecer o dorso da minha mão enquanto segurava a caneca. Pela primeira vez em dias, não senti que precisava me preparar para o próximo golpe. Naquela tarde, abri um velho depósito que eu não tocava havia anos. Escondido sob uma camiseta desbotada da faculdade, encontrei meu próprio álbum de fotos. Um que eu mesma montei no ensino médio, muito antes de imaginar que um dia eles tentariam me apagar. Folheei devagar. Lá estava eu, dentes tortos, uniforme da banda, aquele vestido de baile floral horroroso que implorei para minha mãe não me obrigar a usar. Cada foto era uma prova de que eu existi, de que eu pertencia àquela família. Se não para eles, pelo menos para mim. E no meio do álbum, encontrei algo que nem lembrava que tinha guardado. Um bilhete escrito à mão pelo meu pai, da época em que tirei nota máxima na primeira prova da faculdade. Cass, sabia que você tinha isso dentro de você. Orgulho de você, garota, pai. Eu não chorei. Não sorri. Fechei o álbum, coloquei de volta na caixa, e disse para a cozinha vazia. Você me amou um dia, mas isso não justifica quem você é agora. Naquela noite, recebi uma mensagem de um nome que não via há anos. Tio Marvin, irmão mais velho da minha mãe. O texto era simples. Vi a pasta. Já era hora de alguém dizer a verdade. Se precisar de uma testemunha, estou aqui. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Talvez a casa de vidro não tenha quebrado de uma vez. Talvez tenha sido um estalo por estalo, uma experiência construída dor por dor com cada pessoa que finalmente escolheu olhar além da narrativa e enxergar o que era real. Na manhã seguinte, dirigi por aquela estrada conhecida sem música, só com o zumbido dos pneus e a luz da rua piscando no para-brisa. Não tinha pressa. Não havia mais nada de que fugir. E nada para evitar. Quando cheguei em casa, o caminhão de mudança já estava lá. Estacionado na diagonal da entrada da garagem. Porta traseira aberta. Esperando. A corretora estava parada perto do portão, com uma prancheta na mão, e seu tom de voz era rápido e profissional enquanto acenava para os trabalhadores que carregavam caixas da garagem.
Não eram as caixas dos meus pais. Essas foram levadas ou simplesmente abandonadas dias atrás, quando a ordem de despejo foi cumprida. O que restava ali eram sobras objetos sem sentido, sem valor. Saí do carro e fechei a porta com delicadeza. Não precisava mais de força. Aquela parte em mim tinha se acalmado. Ao me aproximar dos degraus da frente, o ar parecia mais pesado do que deveria o peso de um lugar que já foi cheio de risadas, de cheiro de comida quente, de palavras cruzadas aos domingos, e de fotos de volta às aulas coladas na geladeira. Agora, tudo que restava era o eco da ausência. Por dentro, as paredes estavam nuas. Sem quadros, sem retratos, nem mesmo a poeira deixada pelas molduras. A luz filtrava pelas persianas e caía sobre o chão vazio como se estivesse cansada demais para brilhar. Caminhei devagar. Não precisava explorar, eu conhecia cada centímetro daquele lugar. O arranhado no armário da cozinha que meu pai sempre prometeu consertar. O canto da sala onde eu construía fortes com travesseiros. A rachadura no piso do banheiro que minha mãe culpava no empreiteiro, mas eu sabia que o lazeiro tinha derrubado o secador. Tudo ainda estava lá. E ainda assim, não estava. Então vi, no balcão da cozinha, uma carta com meu nome. Não era escrita à mão. Meu nome impresso em fonte fria, rígida como uma conta de luz ou uma citação judicial. Abri com a palma da mão aberta, sem esperar gentileza. E não me enganei. De qualquer forma, esta nunca foi sua casa. Era só isso. Sem assinatura, sem desculpas. Apenas uma despedida impressa num papel comum de impressora. Dobrei uma vez, depois de novo. Guardei no bolso do casaco sem ler de novo. Não vacilei. Quando me virei para sair, algo me fez parar no armário do corredor. Uma porta pequena de madeira, daquelas que ninguém realmente usava, escondida sob a escada. Hesitei, mas abri. Lá dentro, uma única caixa de sapato, sem identificação, coberta por uma fina camada de poeira. Levei até a ilha da cozinha e levantei a tampa com cuidado. Dentro, uma fotografia. Eu tinha uns 8 anos. Cabelos presos em 2 rabos de cavalo meio tortos, faltando um dente da frente, segurando um troféu de ciências maior do que meus braços conseguiam segurar. Tinha esquecido desse dia. Ganhei o primeiro lugar com um vulcão de mentirinha que explodiu de verdade, espuma e vinagre. Na foto, eu estava sozinha no palco. Mais ninguém. Atrás da foto, dobrado com a precisão de uma flor prensada, estava um dos meus guardanapos de papel dobrados em forma de cisne. Não era uma cópia. Era um dos meus daquele jantar. Aquele que deixaram torto sobre a mesa perto da porta da cozinha. O mesmo que eu endireitei com mãos trêmulas, tentando me sentir parte daquilo tudo. Não sabia o que significava o fato de terem guardado aquilo. Talvez nada. Talvez culpa. Talvez alguém quisesse jogar fora e só esqueceu. Mas ainda estava ali. E era meu. Fechei a tampa e a segurei contra o peito por um momento. Só um. Depois saí e entreguei para a corretora. Isso fica comigo. Ela sentiu, sem perguntar. Às vezes, as pessoas reconhecem quando algo carrega mais do que poeira. Enquanto caminhava de volta pro carro, não olhei para trás. Nem para a varanda. Nem para o telhado que ajudei a consertar. Nem mesmo para a porta onde eles costumavam ficar todo dia de ação de graças, acenando de mãos vazias. Eu não precisava. Naquela noite, no meu apartamento, todas as luzes estavam apagadas. Sentei na cozinha, com a caixa ao meu lado, o guardanapo cisne no meu colo, os dedos alisando as pontas de papel com cuidado. Meu celular vibrou. Mensagem de Marlo. Venda finalizada. Fundos transferidos. Você está livre. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Não porque eu duvidasse delas, mas porque uma parte de mim já nem lembrava mais como era se sentir livre. Então olhei para o cisne. Mesmas dobras, mesmas bordas, mesmo papel. E sussurrei, no silêncio. Eles me devolveram tudo tentando tomar tudo. A luz da manhã entrava pelas janelas do meu apartamento como não acontecia há anos. Limpo, calmo, desobstruído. Coloquei cuidadosamente o guardanapo dobrado em forma de cisne no centro da mesa de jantar, o mesmo que eu havia encontrado naquele armário esquecido. Aquele linho macio e amassado parecia um sussurro de uma versão mais velha de mim. Uma promessa silenciosa cumprida, não por eles, mas por mim. O quarto ao meu redor estava silencioso.
Minha cozinha cheirava a canela e esmalte fresco. Pela primeira vez, não fiquei esperando uma ligação, um pedido de desculpas ou permissão para sentir paz. O silêncio não me pressionava mais. Ele se enrolou em mim como um xale macio. Então, o envelope chegou, escondido em uma pilha de correspondência. Era de cor creme e espesso. Meu nome estava escrito à mão, em letra cursiva, na frente. Reconheci a letra de Thessaly antes mesmo de abri-lo. Dentro, havia um convite de chá de bebê formal, de bom gosto. Na parte inferior, uma rápida mensagem. Desculpe, eu não sabia até onde eles iam. Você merecia algo melhor. Tessália, sem floreios, sem desculpas, apenas o reconhecimento e um peso que eu não sabia que ainda carregava, sendo aliviado um pouco. Fiquei olhando o cartão por um longo tempo. Não por indecisão, mas por reflexão. Uma parte de mim queria rasgá-lo. Outra, mais sábia e experiente, sabia o custo de queimar pontes por causa da fumaça que, de qualquer forma, não me aqueceria. Então, em vez disso, escrevi um cheque para o abrigo local para mulheres. Na linha de memorando, escrevi, em homenagem a um novo começo. E eu não fui ao chá de bebê. Alguns ciclos não precisam terminar com gritos. Algumas histórias não exigem fogo. O silêncio, quando escolhido, é sua própria revolução. Naquela noite, preparei o jantar. Apenas um prato simples de macarrão com alho e tomilho. Coloquei 2 pratos, não por hábito, mas intencionalmente. A mina chegou 15 minutos depois, com os braços cheios, uma garrafa de vinho em um e uma pequena orquídea no outro. Você precisa de mais verde aqui, disse ela, colocando a planta perto da janela como se sempre tivesse morado ali. Comemos devagar, como pessoas que não tinham nada a provar ao tempo. A conversa vagou do trabalho para os livros, para um programa que ela jurou que eu amaria, e eu jurei que nunca começaria. Em algum momento, olhei para o cisne na minha mesa. Não era nada chique, suas bordas estavam suaves agora. O vinco não era tão nítido quanto os que eu costumava dobrar para festas de família, tentando impressionar pessoas que nunca me viam de verdade. Mas este estava sozinho, e era o suficiente. Pensei na garota que eu costumava ser, me escondendo nos cantos dos eventos, sorrindo largamente quando ignorada, dobrando guardanapos como escudos de origami. E pensei na mulher que eu havia me tornado. Nem fria, nem cruel, apenas completa. Virei-me para a mina, enchi nossos copos e levantei o meu ligeiramente. Vamos construir nossas próprias mesas, eu disse. Ela brindou com seu copo no meu e nunca mais implorou por um assento. Naquela noite, não pensei no que eles perderam. Pensei no que recuperei. Não apenas propriedade ou dignidade, mas presença, identidade, um tipo silencioso de poder que nenhuma expulsão ou mentira jamais poderia alcançar novamente. E isso, decidi, valia mais do que qualquer herança que eles já tivessem retido. Às vezes, as feridas mais profundas não vêm de estranhos, mas das pessoas que nos criaram. Esta história não é apenas sobre traição. Trata-se de resgatar sua voz, seu espaço e sua paz. Você já teve que se afastar da família para proteger sua alma? Conte-me nos comentários. Eu leio todos. Se você acredita na cura por meio da verdade e da força silenciosa, se inscreva para receber mais histórias como esta.